4 componentes básicos. A CPU, que é o cérebro do computador, vamos conhecer daqui a pouco. A memória principal, que armazena informações enquanto estamos trabalhando com aquelas informações. Por exemplo, essa tela que você está vendo aí e a minha voz está ouvindo nesse momento estão trafegando pela memória principal, estão na memória principal. Tá? As memórias auxiliares, que guardam informações que o micro quer guardar para a posteridade. Então aqui está a CPU, é o cérebro. Tá? A memória principal guarda informações apenas enquanto eu estou trabalhando, então guarda informações para agora. Tá? A nossa memória auxiliar, que guarda informações para a posteridade, então vou botar aqui, guarda informações para sempre, teoricamente, até você querer apagar. Né? E os nossos dispositivos de entrada e saída, os nossos periféricos, né? Que permitem a comunicação do usuário com a máquina e da máquina com o usuário. Tá? Então vamos começar aqui o seguinte. Só falta um componente que eu disse que faltava aqui, que é importante para interligar todos eles. Esse componente é conhecido como barramento. Então existe um componente conhecido como barramento. Barramento no singular, ou como você queira chamar, barramentos no plural, porque são vários, são estradas, caminhos por onde a informação trafega. Então existem vários barramentos. No seu computador existem diversos barramentos. Esses diversos barramentos vão permitir que os componentes do computador se conectem entre si, fazendo com que haja comunicação que não haveria se eles não existissem, né? Então veja só que engraçado, veja só que interessante, não tendo barramento, né? Note bem uma coisa, a primeira característica sobre barramento que você vai ler, vai entender sobre esse conceito é o seguinte: o barramento é um caminho compartilhado. Tá? Essa é a definição básica de um barramento. Caminho compartilhado. Ok? Note que todos os componentes estão ligados ao mesmo caminho. Todos os componentes estão ligados ao mesmo barramento. Certo? Se não houvesse o barramento, a gente teria que fazer mais ou menos o que eu vou dizendo daqui a pouco. O objetivo do barramento, veja só, é um caminho compartilhado, certo? A gente sabe que é um caminho compartilhado. Por ser um caminho compartilhado, o barramento é conceituado como um gargalo. Repare como não é verdade, se a CPU precisar falar, por exemplo, com a memória principal, a CPU está usando barramento. Na hora que a CPU está usando barramento, ninguém mais pode usar. Então, ou seja, vai que um dos dispositivos de entrada, ele queria se comunicar com uma memória auxiliar. Ele não vai poder fazer isso. Enquanto o barramento estiver sendo usado, os sinais elétricos que a CPU está mandando vão basicamente chegar a todo o barramento. Certo? Impedindo que o barramento seja usado por outro componente qualquer. Então a questão é a seguinte, é um caminho compartilhado. Então um caminho compartilhado, a comparação que eu faço é um pouco esdrúxula, mas pense no barramento como um banheiro público. É um banheiro público, em dia de feijoada, certo? Você imagina que está todo mundo querendo, só tem um banheiro, né? Só tem aquele componente para ser usado, né? Enquanto um estiver usando, ninguém pode usar mais o banheiro, né? Embora tenha uma fila de gente esperando aqui, embora tenha uma fila de gente passando mal ali, e a situação está ficando feia, né? Mas tem alguém usando o banheiro, então tem alguém usando o banheiro, ninguém mais pode usar. Um barramento é um caminho compartilhado. Se um dos componentes estiver usando o barramento para fazer uma transferência de informações para outro componente, ninguém mais pode falar no barramento. Se você quiser usar aquela máxima que existe popular, né, quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. No barramento a ideia é mais ou menos essa. Então quando um componente está falando no barramento, todos os outros componentes vão estar escutando, é o jeito. Então, o barramento, essa é a definição do barramento. Mas, aí volto a salientar, se não houvesse barramento, haveria necessidade de fazer um caminho mais ou menos assim. Da CPU para a memória principal tem que ter um caminho